Boa noite a todos. A nossa leitura hoje é o capítulo 13, páginas 137 e 138, a beneficência, item 15. Meus caros amigos, cada dia ouço entre vós dizeres: sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada. E vos erigis em juízos frequentemente severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizesse o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também a caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. Para o que é da caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. 2 homens vieram a morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, serão colocados em um saco cada uma de suas boas ações, e na sua morte serão pesados esses sacos. Quando esses 2 homens chegaram à sua hora derradeira, Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro, eu reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa, os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança. Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E além disso, dando não te privastes de nada. Vai para a esquerda e estejais satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não desses esmola, fizestes a caridade, e o que há de melhor, fizestes a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Fostes indulgente, não julgastes o teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. Boa noite, pessoal. Tá fraco. Boa noite. Aí, ó, com alegria, gente. Ó, afinal de contas, hoje é o dia dos espíritos. Não é? Os finados não são os espíritos? Pois é, nós estamos comemorando o dia dos espíritos. O nosso amanhã. Ela é alegria, hein? Gente, é com muita alegria e satisfação que a gente vai começar mais uma reunião de estudo do Evangelho do Cristo, né? Esse Consolador prometido, esse caminho, a verdade e vida, que tanto nos auxilia a vencer as nossas mazelas, as nossas más tendências, os nossos defeitos, né? Para que a gente possa construir em nós mesmos virtudes e assim a gente poder crescer para Deus. Eu agradeço a presença de todos e já aviso que esse estudo é participativo, para quem ainda não conhece. Nas laterais estão os nossos auxiliares. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, escrever, mandar para a gente, ou pedir o microfone e fazer abertamente. Tá? É livre. A gente vai tentar responder dentro das nossas condições. Nós estamos aqui como facilitadores, nós não somos professores.
Nós estamos aqui apenas para tentar facilitar um pouco mais o entendimento e a gente conta com a participação de todos. Nós vamos passar agora para o Júnior, que vai fazer uma explanação, e em seguida nós já temos algumas perguntas, a gente vai respondendo, e à medida que for chegando as outras, a gente vai encaixando aqui, tá ok? Bom estudo a todos. Fantástico. Boa noite, pessoal. Como dito pelo Márcio, é uma grande alegria estar compartilhando com vocês este momento, este estado de percepção deste capítulo 13. Na minha singela e humilde opinião, esse capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, para mim é um dos principais capítulos do livro. É uma temática envolvendo a caridade, que é o sustentáculo de todas as virtudes. E quando falamos de caridade, não temos como não falar da multidisciplinariedade que existe entre os outros livros da codificação. Então, lembramos da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Já falada, já lida muitas vezes, que muitos aqui sabem a resposta até de cor. Quando então Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Sobretudo, como entendia Jesus? Dá para fazer até um coro na resposta. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdões das ofensas. Eis a resposta dos Espíritos. Então, o que seria caridade sobre a ótica do Livro dos Espíritos? Benevolência. Benevolência é aquilo que se exprime na boa vontade e na disposição, sobretudo, de praticar o bem. O que é indulgência? Que é inclusive objeto de estudo do texto de hoje. Indulgência é a clemência, é a misericórdia com as imperfeições alheias. E o perdão? O perdão é simples. O perdão é o ato pelo qual nós desculpamos as ofensas. Isso são conceituações no mundo das ideias. E o exercício dessas virtudes, quais são? O exercício da benevolência é trabalhar em favor do semelhante, é exprimir na boa vontade de exercer o bem em favor do próximo. O que é o exercício da indulgência? É o ato de ser solidário, de ter solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, sobretudo evitando discriminá-lo. E o exercício do perdão é o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, óbvio, mas esquecido no ato de ser tolerante e, sobretudo, esclarecedor
que vai se resultar no ato de compreensão. Mas daí eu fiquei perguntando, e o amor? Onde que o amor se encaixa nesta conceituação de caridade? O amor, que é essa afeição profunda, que esse ato de gostar muito, o amor é, em sua acepção mais nobre, querer o bem. De alguém. Querer o bem de alguém doando-se de si mesmo. Sobre todos esses conceitos, só há um problema. É impossível sustentar o amor. É impossível tornar o amor operoso, produtivo, sem o que eu chamo de combustível da caridade. Talvez aí tenhamos a origem da máxima proposto por Allan Kardec. Em 3 palavrinhas: trabalho, solidariedade e tolerância. São palavras que servirão como orientação para a ação espírita. E aqui eu estou falando para nós, espiritistas. Diria mais, que sem esses tais princípios, não há possibilidade de um entendimento perfeito entre nós, homens, na construção de um mundo melhor. Trabalho, solidariedade e tolerância. Muito bom, é bonito falar sobre a teoria. Mas aí eu estava pensando, vamos traduzir isso para o dia a dia. Vamos juntar o amor e a caridade em situações corriqueiras do dia a dia e introduzir esses conceitos, que é o mais importante, além da instrução, a prática. Vamos imaginar eu passando numa via pública e avisto uma mulher sentada no chão, em estado de extrema penúria, rodeada de filhos maltrapilhos e famintos. E aquela imagem me sensibiliza vocês. E aí pensamos, que quadro triste, meu Deus. Quanto sofrimento. E aí, colocamos a mão no bolso e estendemos-lhes alguns trocados e seguimos em frente, cheios de compaixão. E mentalmente parafraseamos: que Jesus ampare minha irmã. E naquele exato momento brilha em nós uma réstia de amor, infiltrando-se no impassível egocentrismo humano. Espantem-se, egocentrismo humano.
Ora, mas eu não dei a esmola. E daí eu fui raciocinar. Meu Deus, mas que amor vazio, que amor efêmero. Meu Deus, um amor quase inútil. Um amor que se limitou a dar esmola para aliviar, sabe o quê? A nossa consciência. E demos a esmola para transferir a responsabilidade para o Cristo. Para que o Cristo providencie o melhor para aquela senhora. E nós esquecemos de considerar que às vezes era Ele, o Cristo, que esperava de nós atender aquela senhora que estava na rua, com a iniciativa de parar, conversar, conhecer melhor a extensão dos seus problemas, ajudando-a de fato. Vejam, qual que é a conclusão desse exemplo? A caridade sem o amor pode ser muito displicente. Pois bem, mas vamos a outro exemplo bastante corriqueiro, que às vezes até aconteceu conosco, como esse da senhora que ali estava na rua pedindo esmola. Suponhamos, ou não, é verdade que tenhamos um grande amigo. Gostamos muito um do outro, temos uma amizade de longas datas, somos verdadeiros irmãos. Um dia, esse amigo, ele faz algo que nos desagrada. E isso nos faz irritar profundamente. Resultado: essa irritação acaba azedando a nossa relação, o nosso relacionamento, acaba azedando a nossa amizade. Então, nos distanciamos, jogando fora uma gratificante amizade. Resultado, para essa conclusão, para esse exemplo: sem caridade, o companheiro mais querido pode converter-se em um estranho espinho em nossas vidas. Pois bem, um outro exemplo, talvez mais corriqueiro, talvez que tenham sido vítimas. O casal, o marido e mulher, vivem muito bem. Se amam profundamente. Um dia, tem que ser o marido, pelas estatísticas, ele comete um deslize. O marido, então, ele entra em uma aventura extraconjugal. A esposa, então, toma conhecimento e imediatamente o abandona. Não obstante, ele implora para que ela fique. E o marido se dilacera no remorso. Estagiam-se ambos, marido e mulher, então, numa crônica
infelicidade, marcada por uma insuperável nostalgia. Resultado, mais uma vez, sem caridade, o afeto mais ardente pode ser afogado num oceano de mágoas e ressentimentos. No passado, muitos religiosos se instalavam em lugares ermos, em lugares distantes, lembramos de monges, padres, pastores, que se distanciam da comunidade, impondo-se às vezes em privações e torturas, como sacrifícios em prol da humanidade. E em sua maioria, às vezes de contribuir, acabam se perdendo no excentrismo e desequilíbrios encontrados na sexualidade ou nos apegos materiais. Mas um resultado que, sem caridade, o amor pelo semelhante, como seria a privação dos religiosos, pode converter-se em perturbação, em paixão por nós mesmos. Então vejam o resultado da separação que existe da caridade e do amor. E nessas circunstâncias não poderíamos de lembrar do apóstolo Paulo, em suas cartas aos Coríntios, quando ele destaca que ainda que tenhamos o verbo mais sublime, o dom da palavra, a mediunidade às vezes mais apurada, o conhecimento mais profundo, a convicção mais poderosa, o desapego mais amplo e inabalável destemor da morte, tudo isso pouco valerá se faltar a caridade. Isto é, se não estivermos imbuídos do desinteresse pessoal, no desejo sincero de servir ao semelhante. E Kardec nos oferece a mesma visão de inutilidade de todas essas iniciativas em favor da redenção humana, se faltar o componente básico. Quando ele proclama que fora da caridade não há salvação. Mas voltamos aqui ao assunto principal do estudo de hoje, depois desse preâmbulo. O Espírito protetor, que assim assina esta mensagem, ele inicia citando as pessoas que dizem que não podem fazer a caridade por serem pobres, por não possuírem condições para dar o que têm. Eu já me deparei com essa situação antes de ter me esclarecido sobre essas circunstâncias. Então, todavia, essas mesmas pessoas, elas não são indulgentes para com seus semelhantes. Essas pessoas, elas não se desculpam de nenhuma falta, colocando-se aqui, como diz Desto, como juízes severos. E aí o Espírito protetor, ele pergunta:
A indulgência também não é caridade? E aí ele responde: vós que não podeis fazer mais do que a caridade, indulgência. Fazei pelo menos essa, qual seja, a indulgência. Mas sobretudo ele diz, fazia com grandeza. Mais uma vez, a afirmação clara que a caridade, ela está em todas as virtudes, se destacando, eu diria que em todos os atos nobres, no relacionamento com os outros. Mas, sobretudo, o Espírito Protetor, ele faz uma deixa sobre a caridade material. E ele narra sobre o sistema de parábola, qual ele denomina história de outro mundo. Uma história, uma parábola. Que ele diz que 2 homens acabavam de morrer. E Deus havia determinado que todas as suas ações boas, praticadas durante a sua vida, fossem colocadas em um saco. E após a morte, um desses sacos estava bastante volumoso. E o outro saco estava estava muito pequeno. Bom. E aí cada um reconheceu o seu saco. Um desses que morreu era rico. E esse que era rico reconheceu o saco que estava maior. E o outro que fora pobre, o saco estava menor porque ele teve pouco para distribuir. E aí pesaram-se os 2 sacos. O saco maior, ao contrário, ele pesou menos. Porque tão leve se tornou na balança divina. E o outro saco, que era menor, se fez muito mais pesado. E aí ao rico, surpreso, que tinha levado o saco maior, mas pesava menos, Deus disse para ele: deste muito, realmente deste muito, mas deste por ostentação, destes para ser louvado, deste sem privar-se de nada. Coloque-se à minha esquerda. Ao pobre, que estava com o saco menor, mas que pesava muito, também surpreso, Deus disse: deste pouco, meu amigo, deste pouco. Mas cada uma das suas moedas que está na balança representou uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste naturalmente a caridade. E o melhor é que fizeste a caridade naturalmente. Isto é, fizeste a caridade sem te preocupares de que a levassem em conta. Fizeste a caridade sendo indulgente. Fizeste a caridade sem julgar o teu semelhante. Pelo contrário,
encontrastes desculpas para todas as ações do próximo, ao invés de julgá-la. Pois bem, meu amigo, passe à direita e vá receber a tua recompensa. Finalizando aqui, essa parábola, ela evidencia com clareza que nas leis divinas, os valores, os méritos, os deméritos, são muito diferentes dos valores aqui da terra. E isso não deveria surpreender os que reconhecem que nós vivemos em um mundo inferior, no mundo de provas e expiações, onde estamos desenvolvendo as qualificações nobres do Espírito, e que a evolução significa transformação, mudanças. Isso deve ser levado em conta sempre que estivermos analisando ações nossas e dos outros, sobre a perspectiva da indulgência. Elevemos em pensamento a planos mais elevados. Isso faz com que compreendemos de forma mais clara e objetiva as situações e os procedimentos dos homens. E aí fica mais fácil de praticarmos a indulgência na perspectiva da caridade. Então, vermos-nos sempre, a todos, como os espíritos em desenvolvimento. Espíritos com a meta determinada por nós e por Deus. Isso muito nos facilitaria para sermos caridosos. Caridoso no sentido amplo do termo. Fazendo a caridade material com amor pelos outros. E também a caridade espiritual, da mesma forma, com amor pelos outros, mas sobretudo com amor por nós e a nós mesmos. Eis uma pequena perspectiva da indulgência, do amor e da caridade. Passamos então às perguntas, a participações. Márcio. Vamos lá. Quem tiver alguma pergunta para fazer, tá? É só levantar a mão, o pessoal está aí. Já está chegando uma ali. Enquanto chega, eu vou responder uma que está aqui. A pessoa diz assim: eu tenho bens suficientes que garante a estabilidade da minha família com o sustento. Se alguém precisa de ajuda e para ajudar eu tiver que abrir mão desses bens, deixando a minha família à deriva, podendo passar dificuldades, seria justo eu desfazer dos meus bens? O texto, quando fala das moedas, né, dos sacos de moedas, ele se refere não só à materialidade da doação, tanto que o saco mais leve pesou mais do que o saco mais cheio. Por quê? A verdadeira caridade, ela está no ato de auxiliar o outro. É lógico, se a pessoa tem fome, a gente vai dar o que comer, se a pessoa tem frio, a gente vai dar o que vestir, o que cobrir, né? A gente vai dar um calçado, vai dar uma condição. A gente tem que, é nossa obrigação como cristãos auxiliar o próximo. A gente sempre fala que nós somos instrumentos de Deus em auxílio mútuo. Deus não age diretamente em mim, Ele age em mim através de vocês, e em vocês através de mim. Então
Então, a toda hora, nós somos chamados por Deus para auxiliar o irmão necessitado. De todas as ordens, não é só financeiramente, de recursos. Aliás, nós estamos vivendo uma época que nem se deve dar o dinheiro. É preferível que você leve o alimento, que você leve a roupa, né? Porque, infelizmente, as drogas estão tomando conta de uma geração e está acabando com essa geração. Então, é preferível que a gente trabalhe mais aquele lado material, levando aquilo que a pessoa necessita. Mas eu não posso tirar da minha família para ajudar o outro, não posso, porque eu vou estar desvestindo um santo para vestir outro. A minha família é sempre prioridade, ela tem que ser. Não tem como ser diferente. Aliás, ela é prioridade até na minha caridade, no meu ato de mudança, no meu ato de atuar. Não adianta nada eu chegar aqui na casa espírita e ser bonzinho, e chegar em casa eu ser um carrasco. De nada vai adiantar. É em casa, é na família, é que a gente tem que trabalhar quem realmente nós somos, porque lá nós não vestimos a máscara. É lá que nós somos o que nós somos. A esposa, a mãe, o pai, os irmãos sabem muito bem quem a gente é. Né? Porque a convivência, a máscara vai caindo e a gente começa a perceber. Então é lá que eu tenho que trabalhar o eu, o ser imortal que precisa de evoluir, que precisa se tratar. E só eu posso exercitar essas mudanças em mim, ninguém mais vai fazer isso. Então eu não posso tirar da minha família para dar. Se tiver sobrando é uma coisa, mas se é o suficiente, o básico, eu não posso deixar a minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos passando necessidade para ajudar o outro. Mas eu posso doar outras coisas. Eu posso doar meu trabalho. Eu posso ir fazer alguma coisa para aquela pessoa necessitada. Eu posso levar um abraço, eu posso levar o ouvido, eu posso levar uma palavra construtiva que vai levar aquela pessoa. Eu posso ajudar aquela pessoa a buscar oportunidades de trabalho, sem mexer no sustento da minha família. Eu posso. Quando é que nós vamos fazer isso? Eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias por semana, e mais o sábado, meio expediente. Ótimo. Sobrou a parte da noite, sobrou o sábado à tarde, sobrou o domingo. O peso do saco da história, ele pesou mais pelas ações extras, pelas ações acima daquela obrigação. A gente sempre fala dos bônus horas, lembra? Quem já esteve aqui, a gente de vez em quando fala do bônus horas. Bônus hora é aquela moeda corrente espiritual, né? Não é uma moeda, não é dinheiro, mas é um bônus que a gente tem por ter doado ao outro aquilo acima da minha obrigação. Depois que eu cumpri a minha obrigação, eu me doei mais. E esse mais é que vira os bônus horas. E o valor que esse mais vai ter, vai ser na gratidão que o outro tem por mim. Olha, é a gratidão do outro para comigo, naquela doação extra, é que vai dizer quanto eu tenho. Olha a necessidade que nós temos do outro. Olha a importância que o outro tem na nossa vida. Independente de quem ele seja. Independente de que situação ele esteja. Independente de que religião ele siga. Independente da sua cor, do seu credo. Independente se ele aceita ou não. Independente se ele me quer bem ou não. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque só eu construo em mim virtudes. O outro não consegue construir em mim virtudes. Mas eu só consigo construir virtudes em mim quando eu auxilio o outro. Quando eu deixo sair de mim o amor, a caridade, a benevolência, a beneficência. É nesse momento que eu começo a construir em mim aquilo que eu preciso para aproximar do Criador. Para me sentir bem comigo mesmo. E quando a gente acha que já fez o suficiente, é porque você ainda nem começou. Nós nem começamos. O suficiente é o limite entre o que nós já
nossa obrigação em fazer, para começar a fazer aí a caridade. Não deixe primeiro a família. A família tem que ser em primeiro lugar. Nunca tire da boca do filho, da boca da esposa, da boca da família para o outro. Mas você pode fazer outra coisa, além de tirar aquilo que já é da sua família. Você pode sim. Né? Todos nós podemos. Só que nós não fazemos, infelizmente. Muito bom. Como o espírita deve se comportar no dia dos finados? Ir ao cemitério? Tem e não tem, né, relação com a pergunta, com o tema, mas tem sim, nexo com a caridade. O espírita, como espiritista, ele deve se comportar na medida em que o seu íntimo sopra a teus ouvidos. Se sentir-se necessidade, vá ao cemitério, compre flores, agracie ao sagrado. Ao espiritista, nada é obrigado ou desobrigado a fazer. Não existe regra. Existe a concepção do bem-agir diante do homem médio, diante do homem de bem, de ser. Particularmente, eu, aos dias do finados, faço lembranças aos meus entes queridos desencarnados, sabendo, com um pouquinho mais de conhecimento, que no cemitério não mais tem aquelas personalidades, aqueles espíritos. Supondo que aqueles espíritos não estejam tão vinculados à matéria, que ali já foram para o plano espiritual. Óbvio que há espíritos que se desencarnam, inclusive aqueles que suicidam, que o desligamento dos fluidos são devagarosamente. Isso, os espíritos ali permanecem muito tempo nos cemitérios, vivendo aquele estado de putrefação da carne. Então, não radicalize. Às vezes é importante sim ao cemitério. Mas mais importante é fazer as suas orações. Não precisam de palavras bonitas. Exprimam aquele sentimento que nasce dentro do ser, que começa a expurgar pelos polos dos espelos, que paira pelos sentimentos transmitidos pelos pensamentos que andam naturalmente pelo éter das frequências de amor. Deixem que esses sentimentos envoltam os seus entes queridos, porque talvez estão em estado de perturbação, mas os bons espíritos, podendo às vezes manipular essas energias, conseguem às vezes limpar a psique daquele espírito que às vezes está perturbado e consegue enxergar entidades socorristas que ali o levam para os hospitais, para suas recuperações. Então, é muito subjetivo como se deve comportar. Se
tenho vontade de dizer uma palavra amável a alguém, mas quando tenho a oportunidade, decido que a pessoa já não merece mais o elogio, e não faço, eu estaria errada? Sim. Respondido. É lógico, gente. Eu acho que um elogio, bem colocado, no momento certo, faz bem. Todos nós gostamos de ouvir um elogio. Tomando cuidado para aquilo não massagear nosso ego, né? Não nos tornarmos vaidosos excessivos. Mas um ato de uma pessoa, uma ação que a gente vê que aquilo ali foi virtuoso, que aquilo ali foi bacana, foi legal, é bom a gente chegar e falar à pessoa, olha, que bacana que você fez. Você foi legal nisso aí. Muito obrigado. Você me ajudou. Né? Principalmente dentro de casa, né, pessoal? Principalmente, porque na rua a gente faz muito isso. A gente gosta de ser bonzinho na rua. Mas em casa a gente tem dificuldade, às vezes, com a esposa, com o filho, com o marido, com o pai, com a mãe, né? Com os avós. A gente deixa a desejar. A pessoa faz alguma coisa e você fala assim, não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação, mas por que não elogiar? Olha, que bacana o que você fez. Né? Foi bonito a sua atitude. Continue assim. Muito obrigado, estou muito agradecido, você me ajudou. A pessoa faz um ato bacana, mas de repente, ela faz alguma coisa que desagrada e você já não vai mais fazer o elogio porque ela não foi 100%. Quem de nós é 100%? Quem de nós consegue manter uma constância no bem, no certo, nas tarefas que nós temos que fazer? Não é? É aquele ditado, né? A gente diz 10 sim, na hora que fala um não, parece que a gente nunca fez nada. Nós precisamos aprender a valorizar o outro nas pequenas coisas. Independente se depois ele fez alguma coisa ou deixou de fazer, gente, nós temos que sempre estar auxiliando a pessoa a progredir. O progresso do outro também está na minha ação, na minha caridade para com ele, na minha gratidão para com ele. Eu tenho que auxiliar o irmão a crescer. Eu não posso deixar ele simplesmente porque ele não é toda hora que ele faz o que eu quero, o que eu gosto. Será que eu faço toda hora o que o outro quer, o que o outro gosta? Será que o outro é 100% satisfeito comigo? Não é? Lembra que Jesus falava assim, fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Isso está junto também. No momento em que a gente faz um elogio ao outro, a gente também pensa, poxa, se fosse eu que estivesse sendo elogiado agora, eu ia gostar. Isso é bom. Ô Márcio. Não deixe de fazer. Só pegar um gancho aqui para não perder a linhada, me veio a cabeça aqui. Quando a gente ajuda alguém e quando a gente recebe um elogio, de qualquer forma possível, ocorre um fenômeno em nosso organismo que não tem explicação fisiológica, sabe, doutor Francisco? Qualquer um que já ajudou uma velhinha a atravessar a rua, por exemplo, sabe do que eu estou falando. Um exemplo bem simples de caridade. Ao ajudarmos o outro, nós recebemos instantaneamente um fluxo de endorfinas em nossa corrente sanguínea. Através dos nossos neurotransmissores. É certo que os cientistas, eles não sabem explicar por que isso ocorre. Mas o fato é que ocorre e não tem limites. Quer dizer, ajudou, ganhou. Ajudou, ganhou. É simples assim. Ou seja, ajudar alguém, nosso organismo, ele experimenta
uma sensação similar, para ser bem grosseiro, quando a gente consome, sei lá, quando consome uma droga, cocaína, por exemplo. Acho que esse exemplo é um tanto forte para ser ignorado. Quer dizer, só esse fato de chuva, de endorfina em nosso sistema, já confirma que uma inteligência superior programou os genes do ser humano para fabricar em si mesmo uma substância que deixa a gente extremamente feliz e disposto a ajudar o outro, o ser humano. A endorfina. Nós estamos falando de ciência. Uma pergunta aqui. Sinto vontade em ajudar as pessoas, mas acabo me desmotivando e desistindo por preguiça. Estaria pecando? Quantos aqui saem daqui da reunião de terça-feira depois de uma palestra fantástica, alimentado de energia? Não. Sábado, 2h, estarei aqui no Centro Espírita de Nazaré para fazer campanha do quilo no sol de 30 graus. Não, estarei. Passa quinta, sexta, sábado. Rapaz, arrumei um compromisso que não vai ter jeito. Eu me lembro de quando ajudava na Mocidade Espírita, que era o encontro de jovens. Gente, era sábado a reunião, 18h30. Ia chegando lá para as 16 horas, 17 horas. Os meus amigos tudo de jogar bola, ia arrumar para sair, e eu lá. Meu Deus, e na Mocidade, saí de lá só 8h30. Aí depois eu fui estudar um pouquinho. Por que esse desânimo? Sabe? Por que essa preguiça? Aí eu encontrei na literatura espírita que os espíritos inferiores, é um exemplo, gente, que os espíritos inferiores aproveitam dessa situação para nos desvirtuarmos da prática do bem. Aí sabe o que acontecia? Sábado eu virava um santo para não cair em tentação, para não cair em preguiça. Não fazia nada que me deixasse para baixo. Sabe o que começou a acontecer? Os espíritos inferiores começaram a incomodar os meus parentes para poder tirar minha paciência. E caí em tentação, em desânimo, em preguiça. Vejam a amplitude do que é vigiai e orai. Esses espíritos é fogo. E eu digo, estão a todo momento batendo aos nossos ouvidos. Sejam inimigos de outra vida, sejam espíritos que não querem o bem da humanidade. Mas não nos desculpemos por essa única situação. Nós somos espíritos num contexto evolutivo. Já passamos, às vezes, por várias reencarnações. Sobretudo, temos as nossas más inclinações. Temos as nossas más tendências. Então, faça como o sábio da antiguidade. Comece a conhecer a ti mesmo. E saberá o
que lhe causa preguiça, o que lhe causa esse desinteresse em ajudar o próximo. Sobrou 2 minutinhos, eu vou responder uma aqui rapidinho, que essa aqui é muito gostosa. A pessoa pergunta assim, qual a diferença entre esmola e caridade? Ah, pergunta boa. Entre esmola e caridade, qual que é a diferença? A esmola, ela é dada para limpar a nossa consciência da culpa. A caridade é quando a gente faz por amor. Quando a gente doa além do que a pessoa necessita. Quando a gente vai e doa o nosso tempo, o nosso ouvido, a nossa palavra, a nossa dedicação, o nosso carinho. É aquilo que a gente já falou em outros estudos. A caridade é quando eu dou além. A pessoa precisa naquele momento de uma comida. Eu vou lá, levo a comida e pergunto, o que mais posso fazer por você? Em que mais eu posso te servir? A diferença de uma é para livrar a nossa culpa. A gente dá o dinheirinho e fiz a minha obrigação, vira as costas, não quer nem saber. Isso é esmola. A caridade é quando eu já tenho amor, quando eu faço com amor. Ok? Ô, gente, que pena que acabou. A cara do patrão lá, felicidade dele. Gente, muito obrigado, que Deus nos ajude, nos auxilie e abençoe. Com Deus.